Bom dia pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos começar pontualmente nosso webinar às 9 horas. É muito bom ver a sala cheia numa segunda-feira de manhã, saindo de um feriado prolongado para muitos, né? Mas para falar de um tema que é muito relevante hoje, que é como proteger as nossas empresas dos ataques cibernéticos. Um momento. Meu nome é Marcelo Simor, eu sou o Head de Security aqui da Via Connect, mas está junto comigo a nossa equipe de apoio, equipe comercial, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar a dúvida de vocês na parte de perguntas e respostas dentro da ferramenta do Teams. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem é a Via Connect, porque muitos de vocês podem ser o primeiro contato que estão tendo conosco, então acho que é relevante. A Via Connect é uma empresa que nesse ano está completando 25 anos de pioneirismo, porque nós enxergamos a segurança como uma coisa estratégica para as empresas há muitos anos já. Nós desenvolvemos tecnologias de segurança quando isso ainda era uma coisa que dependia de vir de fora do país, né? Somos um Platinum Partner da Sophos, que é o nível mais alto de parceria com esse fabricante. Temos a equipe mais qualificada das Américas, equipe técnica. Somos uma das 5 empresas do mundo que a nossa equipe técnica tem acesso direto às equipes de desenvolvimento da Sophos, e isso somos a única do hemisfério sul do globo. Temos uma relação já de 8 anos consecutivos como Partner of the Year Brasil. Isso ali representa, não é só volume de vendas, é um conjunto de ações e de resultados que nós temos junto com a Sophos para receber essa premiação. E por 6 vezes recebemos o prêmio de Partner of the Year Latam. Isso num universo de mais de 3.000 revendas Sophos, também demonstra o nosso comprometimento e as entregas que a gente tem relacionado a Sophos. E também temos uma coisa interessante, que nós somos a idealizadora do Sophos Rock Security, que é o maior evento temático da Sophos no Brasil. É um evento que nós trazemos a parte de conhecimentos técnicos e a parte de visão para a área de gestão sobre as tendências de cybercrime, novidades de produtos, como aplicar esse conhecimento dentro da realidade das empresas. E aqui até acho que vale a pena mostrar para vocês um pouquinho de como foi o evento do ano passado. Eu vou passar para vocês um vídeo sobre isso daí, só um momento. Hoje eu tive a honra de participar do Sophos Rock Security 4. É um evento já tradicional aí da Via Connect, né? Onde a gente compartilha com vários clientes finais aí os avanços tecnológicos, como é que a gente está progredindo. Alinhou a parte de cibersegurança com degustação de vinho, culinária e muito rock and roll também, né? Gostaria de agradecer o convite da Via Connect, traz ainda mais para nós essa presença em cibersegurança, ouvindo um pouco mais das soluções, dos produtos da Sophos, junto em parceria da WDC. Um evento que já tem criado um histórico de sucesso, onde a gente consegue reunir nossos clientes junto com o nosso maior parceiro, que é a Via Connect. Bacana. Já está chegando a hora do próximo Sophos Rock Security, que vai ser agora em agosto. E falando um pouquinho da Sophos também, que acredito que algumas das empresas que estão aqui ainda não sejam clientes da Sophos. A Sophos é uma empresa já que está no mercado há 30 anos, e isso hoje
as mudanças, né, na empresa vendida, comprada, elas simplesmente desaparecem. Então, hoje 30 anos é uma marca bastante relevante em empresas de tecnologia, mas o que ela fez de diferente? Ela enxergou que a segurança ela precisava ser vista, ser tratada como uma coisa integrada. E nisso ela construiu uma plataforma de segurança, onde aqui nós temos uma visão do nosso ecossistema de segurança adaptativa, que ele permite, por exemplo, que as camadas conversem entre si. E isso já é um conceito há muitos anos que ela tem desenvolvido. Então, a maturidade que a gente tem do ponto de vista do funcionamento dessas camadas, de saber que, por exemplo, algo que está acontecendo no endpoint pode ter a ajuda do firewall para uma neutralização, para uma ação conjunta, é algo que a plataforma construiu isso, que trouxe isso como um todo. Então, hoje, a Sophos em números, né, nós temos mais de 600 mil clientes corporativos, onde você imagina ali num universo de mais de 300 milhões de dispositivos protegidos. Por que isso é relevante? Porque muitas vezes essa telemetria dos eventos que estão acontecendo, ela colabora para a proteção do cliente no menor tempo possível. Porque se ela detecta um novo ataque na camada de e-mail, isso pode ser trazido, esse conhecimento, essa informação, para que o firewall possa atuar. Da mesma forma, a parte de mobile, a parte de nuvem, as demais camadas do produto. Tá? E temos também alguns números relevantes, né? São mais de 45 mil clientes que utilizam a plataforma de XDR. Então, a gente consegue ter uma visão sobre indicadores de comprometimento que podem colaborar também, além daquele cenário de somente é um malware ou não é, essa telemetria de comportamento é muito importante, e somos a empresa com o maior número de clientes dentro desse conceito da segurança entregue como um serviço, que é a plataforma DMDR. E por isso até o tema de hoje, a solução número 1 do mundo. Isso é um resultado, vamos dizer assim, do reconhecimento do mercado. Para vocês terem uma ideia, no ano passado nós tivemos mais de 75 premiações de reconhecimento do mercado. E muitas dessas premiações elas nos colocam como a única empresa que tem premiações nas diversas camadas. É normal, às vezes, alguns concorrentes terem um produto muito bom naquilo que se faz, mas a gente sabe que a empresa precisa de várias camadas para estar protegida. Então, isso é um grande diferencial e ele é reconhecido pelo mercado. Muitas dessas premiações, desses institutos, vocês conhecem, né? Talvez o mais utilizado aqui no Brasil seja o Gartner, como uma referência, e nós temos diversas premiações e reconhecimentos trazidos por ele. Trazendo agora um pouquinho do porquê assim, esse momento dessa conversa, por que a gente está conversando sobre a parte de segurança como um serviço hoje e como uma coisa realmente com uma urgência maior. O primeiro desafio que eu gostaria de dividir com vocês é essa parte da falta de profissionais no mercado. Hoje se tem em torno de 4 milhões de vagas que poderiam ser preenchidas por profissionais de segurança. Na América Latina, esse número é em torno de 450 mil profissionais. E o que dificulta? Não é um profissional que você encontra facilmente no mercado. Ele precisa, é um profissional que precisa de uma formação para chegar até esse momento de entender esses ataques, como eles acontecem hoje, e ter condições de defender a empresa. E esse é um profissional que, da mesma forma que ele pode estar trabalhando aqui no Brasil, ele é um profissional que pode estar trabalhando para qualquer empresa do outro lado do mundo. Então, esse déficit, ele é muito difícil de você resolver, né? Também dá para a gente destacar o quanto o cybercrime hoje ele está capitalizado. Se juntasse tudo que as empresas hoje têm que investir para torná-las seguras, o quanto os prejuízos que são gerados a partir de ataques cibernéticos, se isso fosse um país, seria a terceira economia do mundo. Esse aqui é um dado bastante atualizado, 10,5 trilhões de dólares.
Quando a gente converte isso aqui, fica um valor absurdamente grande. Então, os atacantes hoje, eles atuam como se fossem empresas. Eles têm lá RH, eles têm metas, eles têm separações de funções, eles estão extremamente organizados, usando inteligência artificial. E isso é uma coisa que não vai diminuir. Se a gente está falando que hoje está complicado, talvez daqui a um ano a gente vai estar falando sobre outros desafios que o cybercrime está trazendo, como a questão da computação quântica, né? Talvez muitos de vocês observaram sobre uma notícia que teve semana passada sobre 16 bilhões de senhas expostas na internet. Esse é um número gigante e isso facilita muito a vida do cybercrime. Outro fator relevante, hoje dentro da TI, nós temos diversas camadas, diversas tecnologias que nos ajudam a ficar protegidos. Só que essas tecnologias, muitas vezes, elas ficam dentro do mundo delas. Elas não conversam com as outras tecnologias. Então, eu tenho um Firewall que está protegendo meu ambiente, está gerando logs, mas está lá na caixinha do Firewall. Eu tenho um endpoint gerando logs, eu tenho o meu AD gerando logs, a minha VPN, o meu DNS, a minha nuvem. Hoje, quando a gente coloca toda essa quantidade de tecnologias gerando informações, é um volume muito grande. E a gente tem que administrar isso ali, que muitas vezes essas camadas estão desconectadas uma da outra, gerando mais sobrecarga em cima da equipe de TI. Esse número também é bastante atualizado, foi o último indicador que ele reuniu que em torno de 356 bilhões de ataques aconteceram no Brasil no ano passado. Isso aqui é mais de 1.000 ataques por minuto que aconteceram. Então, são tentativas, os atacantes realmente eles estão com uma automação muito grande e eles ficam todos os dias, o dia inteiro, tentando achar pontos de entrada nas empresas. O valor aproximado do custo de um ataque cibernético no Brasil, e aqui eu destaco que isso aqui é a média, porque muitas empresas gastam muito menos que isso aqui, 100 mil, 200, 500 mil reais, e tem empresas que gastam muito, muito mais relacionadas ao custo de um ataque cibernético. E a gente sabe que isso aqui é o custo direto. Né? O custo indireto naquilo que afeta a estratégia das empresas, na reputação delas, no atraso que ela tem de muitas das suas estratégias, é um valor muitas vezes maior que isso aqui. Outro fato interessante. 265 dias é o tempo médio que uma empresa leva para identificar e conter um incidente cibernético. Olha o quanto isso aqui mudou de alguns anos atrás, quando o nosso oponente era efetivamente um malware, que o momento que esse malware era acionado dentro do ambiente de uma empresa, ele tomava aquela ação maliciosa e ali acabava, ou começava o seu problema, né? Mas agora, esse ataque, ele é feito de forma muito mais furtiva, muito mais silenciosa. O atacante não quer ser percebido dentro do ambiente da empresa. Então, as técnicas que ele utilizam, elas demoram muito mais tempo para a empresa conseguir saber que está com um atacante dentro da sua infraestrutura. Outro fator relevante, 93% dos ataques envolvem o fator humano. Isso aqui muitas vezes é aquele usuário que, através de uma técnica de engenharia social, alguma coisa assim, ele é convencido a clicar em alguma coisa, baixar alguma coisa, fornecer alguma informação, mas também que muitas vezes uma configuração que poderia proteger o ambiente acabou não sendo feita, e por causa disso o atacante conseguiu ser bem sucedido. Então, a camada em si de proteção ela estava disponível, mas a configuração que foi feita não foi suficientemente para proteger a empresa do ataque. Outro fator relevante, 42% dos eventos que estão acontecendo dentro do nosso ambiente, eles não estão sendo sequer tratados, observados. Esse aqui tem uma expressão que diz que é a fadiga dos eventos. Quando começa a acontecer muito evento, o que o atacante faz? Ou a nossa equipe? Ele vai dar atenção nesses eventos, só que muitas vezes isso é usado pelos atacantes como uma forma de desviar a atenção para alguma coisa e ele utiliza outra técnica ou outra frente para fazer o ataque propriamente dito.
Então, hoje, quase 50% de todos os eventos que estão sendo gerados no nosso ambiente não estão sendo sequer olhados. Tá? Outro fator, 70 novas vulnerabilidades são descobertas todos os dias. Isso aqui numa conta direta, em número de vulnerabilidades, daria em torno de 16 mil vulnerabilidades novas todos os dias. Isso aqui é um ponto, é uma técnica muito utilizada hoje pelos atacantes, que permite que, através de uma vulnerabilidade num software, ele consiga explorar isso e muitas vezes seguir aquele seu ataque, a sua técnica de exploração do ambiente, se tornando persistente, levando privilégios, fazendo um movimento lateral, simplesmente porque existe uma vulnerabilidade, muitas vezes não descoberta, não tratada pela empresa dentro do seu ambiente. E o último fato que eu acho relevante da gente discutir um pouquinho é que 91% dos ataques acontecem fora do horário comercial. E esse também é um desafio, porque as empresas, muitas vezes, elas não conseguem manter todas as suas barreiras ativas, sendo observadas, sendo tratados, todos esses eventos, nas 24 horas do dia, sábado, domingo, feriados, férias. E o atacante acaba monitorando essa operação e acaba fazendo seus ataques justamente quando não tem ninguém da empresa capaz de identificar que algo assim está acontecendo. Quando a gente observa tudo isso, a gente, como TI, e a gente tem essa característica de resolver problemas, a gente pensa, não, mas eu consigo resolver isso, né? É o famoso PTT, né? PPT, que é a questão lá das pessoas, dos processos, das tecnologias. Por quê? Muitas vezes a empresa ela consegue ser muito eficiente em adquirir tecnologias. Ela entende, por exemplo, que precisa de um firewall, que precisa de um anti-spam, que precisa de uma proteção na nuvem. Ela vai lá e adquire essas tecnologias. Só que daí vem um outro desafio, que é a questão assim, mas quem vai operar essa tecnologia? Como é que eu mantenho essas pessoas preparadas, motivadas, capazes de administrar situações do seu dia a dia frente a um desafio desse tamanho, né? E mesmo eu tendo essas pessoas, eu tenho que estruturar isso de uma certa forma, de um processo, para que isso possa realmente atuar de forma integrada e contínua, para que no dia a dia a gente consiga proteger a empresa, né? E nisso, o Gartner, que é aquela nossa grande referência hoje de tecnologia, ele nos traz algumas informações bem relevantes, né? Que são estudos de mercado, e aqui a gente está ouvindo a opinião de um vice-presidente. Ele traz isso como assim, ó, hoje as empresas não têm, muitas vezes, braço, não tem como fazer essa gestão da segurança sozinha. O desafio, ele se tornou tão complexo que é questão de tempo para um problema acontecer, né? E eles até fizeram uma previsão. Muitas vezes essa previsão ela leva um cenário de outros países, né, principalmente Estados Unidos ali e países da Europa, onde assim 50% das empresas estarão utilizando um serviço de segurança gerenciada, de resposta a eventos de segurança em 2025. A gente sabe que ainda é um número muito distante aqui do Brasil. A gente estima ali que hoje no Brasil é menos de 10% das empresas hoje têm acesso a isso, e por isso a importância dessa nossa conversa de hoje, que é trazer para vocês como isso pode ajudar o negócio a ficar mais protegido. O que a Sophos traz como solução? O que é esse MDR da Sophos? Numa única tela, trazendo para vocês, o serviço da Sophos de MDR é um serviço gerenciado de segurança para responder a ataques cibernéticos. O que acontece? Ele estende aquela questão que a gente tem hoje das camadas. Ele traz todo esse processo de inteligência artificial, de ferramentas em si, mas esse processo ele é amparado, ele é conduzido por humanos, e esse é um grande diferencial. Se a gente fosse colocar dentro de uma visão, vamos pegar essa outra tela que pode ser mais bacana aqui, ó. O que a gente tem?
Nós temos hoje diversas camadas dentro da empresa. E a gente, com o Sophos, nós não precisamos trocar, não precisamos substituir essas camadas. Empresas que têm um ecossistema já de Sophos se beneficiam disso, porque as camadas elas vão estar integradas, né? Mas para todos os demais produtos que vocês possam ter no ambiente de vocês, a gente poderia dizer que isso é integrável. O que a gente pega? Se você tem produtos Microsoft, excelente, vamos pegar essa telemetria daquilo que você tem de Microsoft e fazer com que isso possa nos ajudar a que o processo em si de resposta a incidentes, ele possa se alimentar dessas informações dos teus demais camadas, como no caso Microsoft, e a gente ter um processo muito mais eficiente de enxergar possíveis comprometimentos. Da mesma forma com a parte de firewall, de ferramentas, inclusive backup, né? Uma coisa interessante, identidade, todos esses produtos hoje, então eles podem alimentar esse processo hoje de resposta, de entendimento e resposta a eventos de segurança. Se nós fôssemos trazer alguns destaques interessantes sobre esse serviço, como a Sophos faz isso, né? Hoje, quase 100%, 99,98%, nós vamos conseguir ser efetivos de forma automática. O que é? É olhar o ambiente de vocês, enxergando aqueles pontos que poderiam ter falta de visibilidade ou falta de proteção, ajustar como se fosse as camadas que a gente tem para ser mais eficiente, e de forma automática nós conseguimos atuar em 99,98%. Mas fica esse 0,02% que realmente continua sendo um problema. E aqui nesse processo que essa experiência, essa telemetria, para vocês terem ideia, hoje são em torno de 185 terabytes por dia que são gerados de eventos dentro do Data Lake da Sophos. Olha que interessante. A visão de ataques globais que estão acontecendo, né? Então, muitos dispositivos ao redor do mundo alimentam uma base de 185 terabytes de informação. Hoje nós temos a maior plataforma aberta, nativa em IA, que reúne, que consolida essa tabela, esses dados, né? São mais de 50 modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina que compõem, que se alimentam de toda essa informação. Hoje nós temos mais de 100 outros fabricantes em outras tecnologias que são integráveis à nossa plataforma, mas talvez muitos de vocês saibam que a Sophos adquiriu a SecureWorks, que era o maior fornecedor de MDR da Europa, e gradualmente a gente está trazendo, ou vai trazer essas tecnologias que eram da SecureWorks, e lá nós temos hoje em torno de 350 integrações possíveis, o que vai aumentar rapidamente o nosso poder de alimentar outras camadas que muitas vezes vocês podem ter dentro das empresas de vocês, mas que essa camada está um pouquinho isolada do restante das ferramentas de vocês, tá? Temos aquela parte da segurança sincronizada. Para quem já conhece de Sophos, sabe que isso é um recurso muito bacana, porque em até 8 segundos nós conseguimos fazer com que as camadas troquem essa informação sobre os alertas, sobre os eventos, e passem a atuar para proteger o ambiente de vocês. E também é interessante falar um pouquinho que, como isso é um serviço, é muito difícil você enxergar uma demonstração prática dentro do ambiente de vocês, né? Muitas vezes a gente entende qual que é o conceito desse serviço e a gente acaba comprando isso, mas a experiência mesmo, ela acontece no dia a dia. E nisso, o que é relevante dividir com vocês? Nós temos a maior avaliação do mercado, mais do que o dobro de respostas do segundo colocado, sobre a experiência dos clientes que adquiriram esse produto, onde a nossa nota é em torno de 4,9 de 5 pontos possíveis. Então, muitas vezes um PowerPoint pode ficar muito bacana, muito bonito, mostrar uma dinâmica, telas, dashboards fantásticos, mas quando a empresa compra aquela solução, esse serviço, ela vê que a realidade é um pouquinho diferente daquele PowerPoint. Então eu gosto muito de destacar essa questão. Qual é a opinião
de quem adquiriu esse produto. Como é que esse produto foi no meu dia a dia? E aqui vem um outro indicador muito relevante, que é assim, ó, quando um evento acontece no meu ambiente, qual que é a dinâmica? Quanto tempo isso demora para acontecer, né? Então aqui ele demonstra o seguinte, que nós levamos em torno de 1 minuto para detectar um novo evento de segurança. Em torno de 25 minutos analisando e investigando esse evento para saber como ele se originou, o que ele está fazendo, por que isso é um problema. E temos mais 12 minutos para responder. Isso é uma média. Então, o que é bacana? A maioria dos eventos, nós conseguimos fazer esse processo inteiro de detectar, investigar e responder num intervalo muito menor. Mas hoje é 38 minutos o tempo que a Sophos leva para fazer todo esse processo. Olha que interessante, quando a gente vê que as médias de mercado para aquelas processos que já são muito rápidos é de 3,7 horas. A média do mercado é de 16 horas, mas algumas empresas chegam a levar 30 horas para fazer esse mesmo processo. Vocês sabem que no momento de um ataque cibernético, o tempo é um fator muito, muito relevante. Então, hoje nós temos um dos melhores tempos do mercado. Em média, 38 minutos todo esse processo é realizado. E como que a gente consegue fazer essa mágica aqui? Como é que funciona essa questão da plataforma nossa? Nós conseguimos fazer, então, nós apontamos, nós colhemos os eventos do ambiente de vocês das diversas camadas hoje existentes na empresa, tá? Esse serviço do Sophos MDR, ele tem um diferencial que ele fornece para vocês como clientes dele, o agente do Sophos XDR, que é a nossa camada de proteção dos ambientes, que é hoje a solução mais reconhecida pelo Gartner. Estamos a 15 relatórios consecutivos como líderes do Gartner. E o que essa camada faz? Além de fazer aquela proteção contra ransomware, fazer a parte de controle de dispositivos, aplicativos, navegação do usuário quando está fora, o módulo de controle de vazamento de dados, mas também traz toda essa parte da inteligência sobre indicadores de comprometimento e permitem você fazer toda aquela coleta de eventos dentro do teu ambiente, desde logins errados, PowerShells que foram rodados no ambiente com possíveis maliciosos, drivers não assinados, tabela de roteamento das máquinas, diversas informações hoje que são essenciais para um processo de caça-ameaças. Então, toda essa informação, tanto de produtos Sophos quanto de outras soluções que vocês possam já ter dentro do ambiente de vocês, ele vai para o Data Lake da Sophos, onde a gente junta toda essa parte de inteligência de ameaças. Temos aquela efetividade de mais de 99% para poder atuar de forma automatizada em cima. Então, essas respostas automáticas é um processo bastante eficiente. E temos um processo de análise disso, uma análise avançada conduzida por humanos, com capacidade de resposta, fornecendo para os clientes acessos às últimas informações sobre eventos que estão acontecendo ao redor do mundo. Isso é uma coisa que quem utiliza gosta muito, que é assim, ó, eu preciso saber o que mais está acontecendo ao redor do mundo em ataques cibernéticos. Então, a gente tem hoje o Sophos Threadcast, que são relatórios, são briefings, são webinars que são feitos para fornecer informações sobre os eventos que estão acontecendo, as novas técnicas, como estão sendo exploradas para os clientes do Sophos MDR. Tá? Esse serviço ele pode ser entregue hoje de duas formas. A gente chamaria assim, como o cliente contrata isso. Você basicamente pode ter o serviço de análise, resposta, neutralização de eventos, um processo completo hoje de SOC as a Service, entregue dentro da versão Essentials já. Nas duas versões isso já é entregue. Esse é um grande diferencial, eu destaco aqui porque é o seguinte, muitas vezes a gente percebe lá, outra empresa ou uma empresa local está me oferecendo o serviço de SOC.
está me oferecendo o serviço de MDR. Mas muitas vezes essas soluções elas estão apenas alertando você que algo malicioso, perigoso está acontecendo. Elas não contemplam o serviço de neutralização dos ataques cibernéticos que a sua empresa pode estar recebendo. Na Sophos, você conta com a identificação, com a colaboração e com a neutralização. Vocês, como clientes, é que vão estabelecer qual que é o melhor formato para vocês. Tá? Então, assim, ó, mesmo no serviço no Essentials, você já conta com tudo isso. O que, que muda, por exemplo, para uma versão que a gente tem o MDR Complete? Ele traz, por exemplo, você ter durante um evento, um incidente, por exemplo, que incidentes vão acontecer. Na verdade, até a expressão certa seriam eventos de segurança. Né? São eventos que vão acontecendo dentro do ambiente de vocês. Esse evento ele é analisado. Muitas vezes as ferramentas vão atuar de forma automática, né? Mas o evento em si aconteceu. Só que esse evento ele pode ter uma proporção maior e ele depender muitas vezes de reunir uma série de especialistas numa sala de crise, muitas vezes, para fazer a análise mais avançada disso. Vamos pegar um exemplo. Muitas vezes um ataque cibernético ele pode estar acontecendo por um dispositivo não conhecido de vocês. Um dispositivo que foi ligado dentro da infraestrutura de vocês e que não tenha a solução instalada dentro dela, né? Então, nesses momentos, a gente tem um serviço de resposta a incidentes que dependeria de reunir diversos especialistas para falar sobre isso. Então, nesses momentos, vocês recebem um analista nomeado. É uma pessoa que vai acompanhar esse momento de início a fim. Não é, você sabe quem é essa pessoa que vai atuar. Diferente, muitas vezes, de você ter uma troca dessas pessoas muito regular. Você não sabe quem está cuidando do teu incidente. Quando acontece também esses eventos, você recebe um relatório da causa raiz. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Te fornece uma análise mais profunda para que vocês possam tomar ações dentro do ambiente de vocês. Por exemplo, vamos ativar uma autenticação em nível de porta de switch dentro do meu ambiente para impedir que dispositivos desconhecidos se conectem dentro da minha infraestrutura de rede. Poderia ser uma recomendação que foi feita a partir da análise de causa raiz do que aconteceu. Mas o que o pessoal mais gosta da opção do MDR Complete é a capacidade, a possibilidade de você ter um seguro cibernético de até $1 milhão, que permitiria à empresa utilizar esse valor para um possível pagamento de resgate, para reestabelecer o ambiente como caso necessário. Tenho certeza que muitas das empresas de vocês, $1 milhão não faz nem cócega como um seguro cibernético. Mas eu vejo isso aqui como um comprometimento, um compromisso da Sophos, que muitas vezes esse $1 milhão é muitas vezes maior do que o valor que vocês pagaram para assinar esse serviço, né? E até hoje nós não tivemos nenhum caso de ter que utilizar esse $1 milhão. Então ele demonstra muito assim, eu confio tanto no serviço que eu te entrego, na capacidade minha de resposta a esses eventos, que eu estou botando um valor muitas vezes maior do que aquilo que você me pagou como garantia desse serviço. Esse é um fator relevante. Também muitas empresas, acredito até algumas que estão aqui que já usam esse serviço, eles perceberam também que é possível você conseguir uma redução no teu seguro cibernético corporativo, né? Naquela apólice que você tem hoje, muitas vezes necessária por causa de LGPD ou de algum outro compliance que vocês tenham, que vocês precisam de um seguro cibernético, justamente porque você tem um serviço reconhecido como um dos mais confiáveis do mercado. E, na verdade, né, o serviço mais premiado, né, hoje reconhecido pelos clientes. Então, o que acontece? Você tinha um seguro cibernético que custava lá R$500 mil por ano, né?
quando essa empresa que fornece o seguro para vocês avalia que você tem um serviço como o da Sophos, ela entende que o risco dela diminuiu e por isso aquele valor dos 500 mil reais que você pagaria por ela, ela consegue te abater uma parte desse valor e que muitas vezes é o suficiente para vocês fazerem o upgrade da solução da camada de proteção tradicional, né, mesmo que seja uma camada XDR ou EDR de vocês, para um serviço de resposta a incidentes gerenciados. Tá? Regularmente, vocês vão receber relatórios sobre as atividades que a equipe está fazendo sobre vocês, tá? Então, os casos que acontecem, como esse caso foi tratado, quais foram os dispositivos, o volume total de eventos que foram triados pela solução. Isso aqui é bem relevante porque muitas vezes, quando o cliente começa a receber esses relatórios, o que eles nos dizem assim, meu Deus, eu não sabia que eram tantos eventos que estavam acontecendo nas minhas camadas e que dependiam realmente de alguém analisar isso mais a fundo. É uma surpresa para as empresas. Mas então esse acompanhamento, essa visão técnica gerencial, vocês acabam recebendo ela no formato de relatórios para vocês, tá? Vocês lembram que lá no início eu falei daquela questão do desafio que se tinha entre você poder adquirir as tecnologias, você ter as pessoas e você estabelecer um processo eficiente sobre isso. Agora eu trago aquela mesma visão, né, das pessoas, dos processos das tecnologias, agora como a gente vai conseguir atuar isso em Sophos. Se a gente vê agora como que elas atuam, né? Eu tenho as minhas diversas tecnologias, Sophos, não Sophos, tecnologias híbridas, onde eu tenho parte do meu ambiente com Sophos, parte de outras tecnologias. Isso não é um problema. Eu não preciso que vocês se desfaçam daquilo que está funcionando bem hoje. Isso não acontece com Sophos. Agora, eu posso estabelecer dentro da equipe que eu tenho, da equipe que eu disponho, que trabalha em horário comercial, das 8 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde, segunda a sexta, como eu quero atuar com essa equipe. Como que eu quero agora que essa equipe converse, se relacione com a Sophos? Então eu posso dizer o seguinte, Sophos, eu quero que você me notifique de um evento. Né? Nós temos setores bem regulados aqui, inclusive financeiras, bancos, que muitas vezes eles têm uma forma de atuação dentro do ambiente deles que é muito mais rígida, né? Muito mais já estabelecida. Então, se acontecer algum tipo de evento, eu quero que você me notifique porque a minha equipe interna é que vai atuar em cima disso. Eu posso escolher que eu quero fazer isso a 4 mãos. Então, a Sophos, aconteceu o evento. Como é que a gente pode resolver essa situação? Vamos resolver isso em conjunto. Ou pré-estabelecer que a Sophos pode atuar em meu nome. E nisso tem uma coisa bem interessante, que quando você faz o setup dessa plataforma, a gente vai dizer lá, existe todo um onboarding, né? Mas a gente vai dizer qual que é o nosso segmento. No caso, exemplo de uma empresa do setor financeiro, existem malwares, existem técnicas que são que visam esse nicho de empresas. Então, a equipe de resposta a incidentes enxerga técnicas e ataques que acontecem dentro desse segmento e atua de forma diferente. Então, reforço, com relação às pessoas, nós vamos agora tirar aquela sobrecarga, tanto de conhecimento quanto uma sobrecarga de número de eventos, de ações em cima, porque agora eu consigo estabelecer como que eu quero que a minha equipe atue em conjunto com a Sophos. E ter a capacidade de estabelecer processos e boas práticas em nível global, né? O como isso é feito, ele já não é mais uma coisa de qualquer jeito. Existem processos que são realizados e são seguidos à risca, que são o que a gente chama de estado da arte em cima da resposta a incidentes.
eu passo a ter agora uma visibilidade, porque antes eu tinha as minhas tecnologias, mas não necessariamente eu tinha visibilidade sobre o que estava acontecendo em cima delas. Então agora eu consigo reunir no Sofo Central, para quem de vocês já usou lá, que é a nossa plataforma que está hospedada no Brasil, inclusive, que centraliza a gestão de todos os produtos Sofo, só que agora eu vou ter lá visibilidade sobre todas as demais camadas que eu trouxe para a parte de integração. Para quem já tem Sophos, isso já é gratuito, não existe, é simplesmente ativar o recurso de integração entre as camadas, mas existem também outros produtos, principalmente Microsoft, naquilo que é gerado pelo Security Graphs da Microsoft e pelo Google Workspace. Essa integração ela já acontece, ela pode ser ativada e ela é gratuita, mas para os demais fabricantes de mercado, isso é um add-on que você ativa de acordo com o número de usuários protegidos do teu ambiente. Então, se vocês têm lá 1000 usuários, mas isso está dividido entre 50 filiais, a proteção nossa, esses add-ons, eles vão ser sobre os teus 1000 usuários. Diferente de você ter que licenciar uma solução de CIEM ou das mais diversas formas para você alimentar 50 data sources de dados. Então, isso facilita bastante, fica acessível e a gente tira hoje essa questão da lacuna de falta de visibilidade sobre os demais camadas do meio ambiente. Aqui eu trouxe aquele número que eu comentei com vocês de a experiência do usuário. Tá? Para quem não conhece a questão do Gartner Peer Insights, ele é um processo hoje que é extremamente respeitado, porque quem faz a entrevista com essas empresas é um analista do Gartner. Para que a pessoa possa responder, existem todos os critérios de tamanho, de porte de empresa, de complexidade, a própria pessoa em si que está respondendo, para ela não ter um viés de direcionar suas respostas ou não. Então, o Peer Insights, ele é muito relevante porque ele é a tua experiência depois que você adquiriu o produto. Diferente muito dos outros, que muitas vezes ele se preocupa em aquilo que é uma visão, aquilo antes de você adquirir o produto, né? Como é que esse produto está relacionado à tecnologia, como é que ele se posiciona, o quanto que ele vende. Aqui é outro aspecto. Aqui é assim, ó, o cliente está utilizando o produto. Qual que é a opinião dele agora que esse produto já foi adquirido, né? Então, nós temos a avaliação mais alta da indústria. Nessa parte do MDR, nós temos o número de reviews, o número de respostas muito maior. Então, uma experiência é diferente, muitas vezes, de uma empresa muito grande, onde esse fabricante se dedica muito à satisfação daquele cliente. Mas clientes menores poderiam não ser tratados da mesma forma. Aqui, esse número reflete muito isso daí, tá? Além de todas aquelas outras premiações que eu mostrei para vocês de reconhecimento, inclusive nas múltiplas camadas. E para completar esse serviço do Sophos MDR, a Via Connect em si, ela foi, lá em 2019, convidada a construir um complemento para esse produto. Nós fomos a primeira empresa também da América Latina a fazer parte desse trabalho, que era o seguinte: existem situações no Brasil, né, na América Latina como um todo, mas no Brasil em especial, que é diferente do resto do mundo. Então, por exemplo, muitos dos funcionários que nós dispomos no TI, muitas vezes eles não têm fluência no inglês. E isso, no momento de crise, no momento de pressão, é um fator relevante, né? Porque muitas vezes precisa uma colaboração, precisa o envolvimento com a equipe da Sophos para que você possa tomar as melhores ações, né? Conhecer, falar sobre o ambiente de vocês. Então, Via Connect construiu um complemento para o serviço do MDR da Sophos, que ele foi chamado de Hunt
by Sophos. Então, o Hunt by Sophos, ele pega a experiência da Via Connect tem, né, desses 25 anos, instalando produtos, dando suporte, ajudando as empresas em resposta a incidentes, com a capacidade da Sophos de analisar esses eventos de forma global, juntar essas melhores práticas, todos aqueles recursos que fazem aqueles mais de 99% de capacidade de neutralizar essas ameaças, mas agora dentro de um cenário que muitas vezes as empresas brasileiras têm mais dificuldade para comprar todas as camadas de tecnologia. Então, muitas vezes a empresa não dispõe do melhor proteção de e-mail, já não dispõe de uma ferramenta de mobile, não dispõe dessas tecnologias, né? Então, foi necessário que nós construíssemos esse processo em comum para que a gente pudesse fazer uma entrega mais rápida, que o cliente tivesse esse complemento da sua equipe num momento crítico para ela. De certa forma, nem sempre ou nem tudo que acontece relacionado à segurança são ataques, né? A gente pode observar as regras que a gente tem dentro do ambiente e olhar elas com um viés mais preventivo. Então, vamos analisar assim. Vocês têm o firewall de vocês e tem uma regra lá que está permitindo, na parte de navegação web, novos domínios. O que são os novos domínios? É um domínio que foi criado há menos de uma semana, 15 dias, um mês. E o que acontece? Qual que é o problema desses novos domínios? Muitas vezes o hacker vai lá, cria um .com.br novo, esse domínio ele vai utilizar isso durante o tempo para realizar os seus locais de criar sites falsos, de colocar malwares, de enganar os nossos usuários. E como esse domínio é novo, ele ainda não é conhecido como algo que deve ser bloqueado. Então, pode ser que o seguinte, a tua política de navegação permite que você acesse novos domínios. É uma característica de vocês. Mas o nosso processo vai analisar vocês e vai te dizer, você sabe que isso aqui é utilizado também em ataques? O que isso é bacana? A gente foi preventivo no processo. A gente ajudou vocês a olhar as regras de vocês para um viés que pode impedir de que aquele ataque chegue a acontecer. Então, esse é bacana. Então, a gente junta aquilo que é o processo de identificação e resposta mais eficiente do mercado com a nossa capacidade de olhar o ambiente de vocês frente a essas características que nós falamos que no Brasil acontece muito, e colocar ele um viés muito mais preventivo. É aquela questão assim, ó, eventos vão acontecer no ambiente, isso é normal, é certo, mas eu posso preparar o meu ambiente para evitar a exposição de muitos desses ataques. Então, ele nos ajuda, se a gente fosse fazer uma analogia com os escudos, que acontece muito, né? A gente percebe muito na parte de segurança da informação, né? Sempre tratado como um escudo. É como se a gente utilizasse, apontasse melhor os nossos escudos para aqueles locais que realmente estão sofrendo ou podem sofrer mais ataques, tá? Então, também complementa. Para quem já conhece, eu convido vocês a conhecer o nosso portfólio do Hunt, principalmente o Hunt 360, que ele é um conjunto completo de recursos para a proteção cibernética, tá? Então, gestão de patches, que hoje é um problema em muitas das empresas, análise de vulnerabilidade, o pentest tratado como uma estratégia de proteção, não como uma coisa apenas de compliance que gera um relatório PDF que ninguém consegue entender, cheio de falsos positivos. Não. A ideia é olhar o ambiente de vocês, fazer um planejamento das aplicações que vocês têm e regularmente ir avaliando essas aplicações, devolvendo para as equipes de vocês ou com os desenvolvedores, fazendo com que eles entendam aquele problema que existe, eles corrigindo, nós testamos de volta, mas isso o ano inteiro. Aquele processo que nós tínhamos, que era feito pentest uma vez no ano, se esperava 364 dias para o próximo, a gente sabe que não é eficiente, porque as atualizações, a dinâmica dos ataques cibernéticos, elas estão muito mais rápidas que isso. Então, para não se iludir, né, a gente não se iludir, achar que porque fizemos um pentest a gente está protegido, a gente pode complementar isso com análise de vulnerabilidades, com simulação de adversários, com testes controlados de phishing,
para os usuários de vocês. Então, nós criamos campanhas dentro do contexto da realidade de vocês, dos funcionários de vocês, com nomes de empresas conhecidas pelas equipes de vocês, e vamos avaliar qual que é a capacidade do fire humano do processo, desse usuário entender que aquele link, aquela mensagem, aquela ligação, realmente ela não é legítima, né? Faz parte de um ataque. Então, a gente complementa. Então, convido vocês também a conhecer esse nosso portfólio Hunt, que é bastante interessante para complementar essas outras questões preventivas de proteção no ambiente de vocês. E para fechar essa nossa conversa de hoje, eu queria trazer uma mensagem quase, né? Que é assim, ó, a única coisa mais cara do que investir em segurança é não investir. A única, podem ter certeza, porque a partir do momento que a empresa sofreu um ataque cibernético, o custo dela se recuperar, lembrem, custo de imagem, custo das estratégias, o quanto isso mexe com o emocional de todo mundo ali, é muito mais caro que isso. Então, assim, ó, o cybercrime, ele está muito, muito, muito bem preparado. Podem ter certeza disso. Eles estão investindo pesado, estão nichados, então hoje eles compram base de senhas, eles compram malwares novos, eles compram exploits no mercado. Então, assim, ó, existe uma indústria em cima disso. Então, a questão agora que a gente tem de muitas empresas que a gente conseguiu chegar até aqui, né, com os recursos que a gente tem, é ter clareza de que, assim, ó, não é mais se eu vou receber um ataque cibernético, é quando. E esse momento do quando pode ser algo que ele pode estar acontecendo nesse momento. A gente ainda está naquela janela, muitas vezes, dos 200 e poucos dias lá, que o atacante fica fazendo entendendo o ambiente, tentando movimento lateral, tentando aquelas técnicas do Maitre lá, que a gente já vê muito sobre isso aí, mas talvez a gente está nessa janela. Então, assim, nós temos que nos preparar. Temos que ter a condição de entender esse ataque e atuar ele de forma preventiva. Então, convido a vocês a falarem com seus executivos de contas. Provavelmente vocês vão receber, todos vocês, um contato pós-evento para aproveitar um momento bacana que a gente está relacionado a isso com Sophos. Em Sophos, existem a questão dos períodos fiscais, né? E muitas vezes, nesses períodos, a gente consegue aproveitar uma condição comercial que favorece isso para vocês. Então, provavelmente a nossa equipe vai entrar em contato para que vocês possam aproveitar esse momento, que é um momento excelente para fazer negócio. E eu gostaria muito que vocês contassem com a Via Connect para ajudar vocês a tornar o ambiente de vocês muito mais seguro. Eu vou parar um pouquinho aqui a tela para ver se tem alguma pergunta. Estou analisando aqui. Acredito que foram todas respondidas já direto durante o próprio webinar. Mas, pessoal, vou finalizar por aqui. Agradeço muito, muito a presença de vocês. Nossa equipe também deve manter vocês atualizados sobre os próximos eventos que a gente vai fazer. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um grande abraço a todos.